Está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18. Também queremos dar uma boa noite, saudar todos aqueles irmãos que também nos acompanham, né, pela net, pelo canal nosso, né, da internet, que passa os cultos online, né, ao vivo. Sempre tem pessoas aí, centenas de pessoas sempre assistindo os cultos aqui. Que Deus os abençoe grandemente. Os visite em sua casa também, seus trabalhos, né? Às vezes muitas pessoas trabalhando e ligadas para receberem a palavra de Deus. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre essa bondade de Deus, que alcançou aqui a vida de Moisés. Deus está falando a Moisés num momento muito especial. Moisés está aflito na presença de Deus, e Deus está falando uma coisa diferente no texto, dizendo que fará passar diante dele toda a sua bondade. Tudo porque Moisés, na intimidade que ele tem com o Senhor, ele pede que o Senhor mostre para ele a glória dele. E Deus responde dizendo para ele que, Moisés diz: peço que te mostre toda a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Moisés pede a Deus que o Senhor mostre a glória, e o Senhor responde dizendo que fará passar diante dele toda a sua bondade. Logo eu concluo, irmãos, que junto com a glória, a bondade de Deus está presente. Às vezes nós queremos ver a glória de Deus, e é isso que Moisés queria ver, a glória do Senhor. E o Senhor respondeu para ele: eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Irmãos, e nós muitas vezes não temos ideia, muita gente não tem ideia do que é a bondade de Deus, como o Senhor é bom. Mas quando você olha assim, logo você diz: bom, então eu quero também. Então eu quero também, porque Deus falou isso para Moisés, então eu também quero receber essa bondade. Amém. Só que você precisa olhar um pouco para a vida de Moisés. Tem toda uma história por trás da vida dele. Ele não chegou do nada, quando ele conheceu a Deus, e disse: eu quero essa bondade, eu quero ver a tua glória. Ele foi aos poucos conhecendo o Senhor. Ele foi aos poucos sendo marcado por Deus. Aos poucos ele foi tendo experiências com Deus, ao ponto dele chegar e dizer: Senhor, eu quero ver a tua glória. E o Senhor diz: eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Talvez nenhum de nós aqui nessa sala, nesse auditório, está em condições, de pedir toda a bondade de Deus. Eu quero tudo que tem direito, Nós poderíamos até pedir pela misericórdia e graça. Não sei se o Senhor concederia, mas eu sei que ele concedeu a Moisés, porque Moisés tinha uma história de vida. Moisés tinha uma história de vida. Moisés foi criado num palácio, ele foi preparado a ser um faraó. A vida dele estava voltada, e tudo que ele fazia era para ser um rei, um príncipe no Egito. No entanto, Deus tinha um plano na vida dele, e o tirou daquele lugar e o levou para o deserto. E ali no deserto foi o lugar que ele teve um encontro com Deus. Deserto, meu irmão, não tem água. Deserto não tem shopping, deserto não tem muito trabalho, deserto mal tem água, deserto mal tem vegetação. Deserto é árido, é difícil. Ninguém quer viver no deserto. Mas o Senhor levou ali, ele passou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos foram um período que ele teve experiências com Deus. Foi os períodos em que o Senhor foi tocando e trabalhando na vida dele. Então, primeira coisa que você aprende aqui: não reclame de Deus quando você vai para um deserto. Não reclame do Senhor quando você vai no deserto. Deus sabia que Moisés estava no deserto, mas o Senhor o levou. Na verdade, Deus preparou toda a caminhada, porque era no deserto que Deus ia trabalhar com ele. Não era no palácio. Não era no palácio. Deus o tirou do palácio e o levou ao deserto, porque era no deserto que Deus queria mostrar a glória dele. Era no deserto que Deus queria derramar toda a bondade na vida de Moisés. Não era no palácio. E às vezes nós estamos saindo do palácio, estamos num momento um pouco difícil da vida,
e já começamos a murmurar, já começamos a falar mal, e já dizemos que vamos sair da presença de Deus, quando o Senhor às vezes nos traz para um deserto para nos ensinar, para mostrar a sua bondade. Agora, a sua bondade e a sua glória não foi revelada da noite para o dia. Precisou uma história de vida, precisou uma caminhada no deserto, precisou experiências. E nessa noite eu queria compartilhar algumas, irmãos, algumas, porque a vida de Moisés é tão rica, que seria impossível compartilhar isso numa pregação. Precisaria de muitas pregações para compartilhar marcas, experiências, princípios que estavam na vida desse homem, que levaram Deus a falar isso para ele: eu passarei diante de você toda a minha bondade. Mas algumas coisas sim, eu gostaria de compartilhar. A primeira delas que eu queria falar: Moisés obedeceu o chamado. Quando ele vai para o deserto, e ele vai não porque Deus o chamou, e não porque ele quer, mas porque as portas foram fechadas, ele mata um egípcio, e a única forma dele sobreviver, dele ficar vivo, foi ir embora para o deserto. Ele foi abortado do reino, foi jogado embora, cuspido da família real que ele vivia. E para ele não morrer, então, lhe deram o deserto. E ele foi para o deserto. Não foi escolha dele. Foi a ocasião, foi a vida que o levou. Foi as suas atitudes. Mas, no fundo, Deus estava guiando. E no deserto, então, ali no deserto, ele tem a primeira experiência com Deus. Quando ele vê a sarça queimando, ele nunca tinha visto isso. Ele foi criado diante de toda a feitiçaria do Egito, toda a ciência do Egito, toda a cultura do Egito, né? Tudo aquilo que os magos faziam através das feitiçarias no Egito, dos deuses que tinha, dos demônios que tinha ali. Ele convivia com tudo isso, gente. Moisés era para lá de feiticeiro, porque ele convivia com tudo isso também. Ele conhecia as magias, o que os outros deuses faziam. O Egito era um país politeísta, tinha muitos deuses. Ele sabia, ele era como um faraó, como um príncipe, ele precisava estudar o conhecimento de cada deus. E no entanto, ele nunca tinha visto aquilo, uma coisa na vida dele, igual aquela, uma sarça, um tipo de um cacto, que dá no deserto, uma planta no deserto, que é resistente, que não precisa de água, que aguenta muito tempo, e essa planta estava pegando fogo, só que não consumia, não apagava nunca. E aquilo chamou a atenção, e quando ele chega naquele lugar, ele escuta a voz de Deus, ele escuta uma voz falando com ele, audível. E ali Deus exerce um chamado na vida dele. E o interessante é que ele ouve o chamado. O Senhor disse que ele haveria de libertar o povo dele, que estava enviando de volta para o Egito. Depois de quase 40 anos, isso levou para o Senhor chamá-lo e dizer que estava o levando para o Egito. E Moisés obedece. Depois Deus diz também mais na frente para ele, dizendo: obedeça às ordens que hoje dou. Expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Então, há uma vida marcada por obediência. Foi obediência, foi o primeiro passo na vida de Moisés. Quando ele escuta a voz de Deus e vê a sarça queimando, foi a primeira experiência que ele teve com Deus, foi obedecer. Simplesmente obedecer. Tudo que ele viu foi a sarça, tudo que ele viu foi o fogo. Mas ele partiu dali com o coração pronto para obedecer. Isso é uma marca na vida de Moisés. A segunda marca é que ele confiou plenamente em Deus. Ele confiou na voz, ele confiou na sarça, ele confiou naquilo que ele viu. Simplesmente, né, ele se colocou diante do Senhor. E todas as vezes que o Senhor mandava ele fazer algo, ele fazia. Mesmo que fosse algo louco, algo maluco, algo assim que não tinha acontecido ainda na face da terra. Algo que ele disse: bom, isso é impossível acontecer. Mas Deus falava, ele fazia, porque ele confiou inteiramente ao Senhor. O Senhor diz: vai a Faraó. Meu irmão, voltar ao Faraó era morte. Ele foi expulso do Egito. Mas o Faraó que o expulsou já havia morrido. Então ele disse: volta lá, agora é o outro não vai te matar. Volta lá. E ele voltou e foi falar com o Faraó. E disse: olha, Deus mandou o meu povo, você libertar o meu povo. Olha que louco. O cara riu dele, disse: que é isso? Esses caras estão presos aqui, são nossos escravos, não pode sair daqui. O Egito não vive mais sem eles. Precisamos da mão de obra. Mão de obra escrava, né? É bom isso, olha, não paga nada. Não, eles não vão sair daqui não. Ele disse: Deus mandou o meu povo sair daqui. Ele simplesmente confiou. E tudo que o Senhor falava para ele, fazia. O Senhor falou para ele sobre as pragas: ó, vai vir praga sobre o Egito. Ele falou para o Faraó e as pragas vieram. Quando saiu do Egito,
o Senhor falou para ele: atravessa o mar vermelho, coloca o teu varão, coloca a tua vara no mar. E ele colocou, e o mar abriu. O Senhor falou para ele: vou dar maná dos céus. E ele falou para o povo, e aquilo aconteceu. Vou dar carne, porque o povo reclamava, e a carne veio. Fere, toca na rocha. E ele foi lá e toca na rocha, e sai água. Você entende que Moisés, ele confiou inteiramente em Deus, irmãos. Terceira marca na vida dele: ele se humilhou diante da sarça, diante daquela presença gloriosa. Quando ele chega ali para ver aquilo ali, aquela novidade que não tinha visto, ele escuta aquela voz que diz: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Ele se humilhou. Tirar a sandália significava humilhação, quebrantamento na presença do Senhor. Na presença de Deus, irmãos, todos nós precisamos se quebrantar. Essa, eu acho que a maior briga com a igreja, muitas vezes, é que as pessoas não percebem isso, que num culto é um lugar de quebrantamento. Culto não é lugar de conversar, culto é um lugar de bater papo, de ficar um falando com o outro, brincando. Culto é lugar de se aprofundar na presença de Deus. Culto é lugar de chorar na presença de Deus. Culto é lugar de dizer: Deus, tu estás aqui, toca na minha vida, eu preciso desse momento, eu preciso da tua glória, eu preciso que essa sarça queima no meu coração também. Culto é lugar de você tirar as sandálias dos teus pés. Você veio do mundo, veio lá de fora, meu irmão. A gente ouve tanta coisa, o dia todo de ataque, de humilhação, de luta, de gente falando mal, de problemas, de medo, enfim, é tanto ataque na tua vida, é tanta luta na tua vida, que você chega já na igreja, às vezes meio já sobrecarregado, meio devagar. E aqui é o lugar, sabe, do bálsamo. Aqui é o lugar do bálsamo de Gileade. Aqui é o lugar do óleo fresco sobre a tua vida. Aqui é o lugar da renovação, do sopro de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da alegria de Deus na tua vida. Como dizia Davi: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Este é o lugar da alegria, porque Deus está presente em nossa vida. Aleluia! Oh, glória! É o lugar de se aproveitar isso. E foi o lugar que Moisés parou. Foi o lugar que impactou o príncipe do Egito. Foi o lugar que impactou aquele homem carregado do conhecimento e da cultura e da inteligência do Egito. Ele foi tocado diante da sarça no deserto, do poder, da unção, da glória do Senhor, irmãos. O que quebra o nosso jugo, sabe, o que quebra o nosso peso é a presença de Deus, é a unção de Deus na nossa vida, é o derramar de Deus, é a busca de Deus. Então nós precisamos disso, não podemos abrir mão. Deus brigou com o faraó dizendo: eu quero que meu povo saia para prestar um culto a mim. Olha só, o Senhor quebrou o Egito, quebrou a economia do Egito, arrebentou com o Egito, porque tudo que ele queria que o povo tivesse a oportunidade de cultuá-lo, de prestar um culto, de ser livre. E o faraó não deixou isso, fez com que o Senhor quebrasse. Quarta marca na vida daquele homem que atrai a bondade de Deus sobre a sua vida: ele ficou na presença do Senhor no Monte Sinai. Ele volta para o monte, e ali ele tem experiências com Deus. Quero ler alguns textos da Bíblia para você. Tudo no livro de Êxodo 24, do 15 até o 18. Quando Moisés subiu, a nuvem o cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem, aos olhos do israelita, e a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Que coisa maravilhosa! Ficou na presença do Senhor. Deus o chamou, ele subiu o monte, a nuvem veio. 6 dias de nuvem, ninguém via nada. Os israelitas olhando lá de baixo, começaram a ver um fogo. Era a glória de Deus, estava chegando ali. E o Senhor começou a falar com Moisés no meio das nuvens. E diz que quando Moisés ouviu a voz, ele foi subindo no monte cada vez mais, e ficou no meio da nuvem, entrou no meio da nuvem, e permaneceu ali 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, meu irmão. Este homem não conheceu a glória de Deus por nada. Esse homem não conheceu a bondade de Deus por um acaso.
Ele tem uma história atrás dele, ele tem experiência atrás dele, mas ele é um homem como eu, ele é um homem como você. Eu não estou aqui pregando para ninguém ser o Moisés, ou como Moisés, mas estou aqui para mostrar que a bondade de Deus veio sobre ele, porque ele foi escrevendo uma história com a vida dele, com a caminhada dele, com a obediência, com o chamado, com o crer, com a fé, com os dias se passando, com as coisas acontecendo, ele foi se aproximando de Deus a cada momento. Uma quinta marca que eu vejo na vida dele, ele se tornou íntimo de Deus, ao ponto de se tornar um homem íntimo do Senhor. E o Senhor diz que fará conhecer toda a intimidade daqueles que o buscam, que aquele que o teme o Senhor conhecerá a intimidade dele, conhecerá o íntimo de Deus. Como é que você conhece o íntimo da pessoa? Deus é uma pessoa também, mas o Senhor nos convida a conhecer o seu íntimo, a sermos íntimos de Deus, a não vermos Deus apenas, sabe, como de repente aquele velhinho mau com um chicote, né, sentado no trono, pronto para dar uma chicotada em alguém que desobedece. Mas nós precisamos ver Deus com outros olhos, ver Deus talvez como pai, um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que intervém, um pai que tem responsabilidade, um pai que tem paternidade de verdade, um pai que precisa dar a vida para salvar o seu filho, um pai que não deixa o seu filho, sabe, cair em ciladas, que vai atrás e o tira dali. Nós precisamos ver Deus com outros olhos, como aquele que nos ama, como aquele que nos criou, como aquele que tem uma proposta de salvação, como aquele que quer que venhamos continuar a obra dele. O maior sonho de um pai é ver o filho continuar o seu trabalho, continuar a sua obra. Seja o que ele faz, ele diz: ó, meu filho, continua isso, né? Vai fazendo, vou até um ponto, agora é você. Esse é o sonho do pai, que nós possamos continuar aquilo que ele começou, debaixo do respaldo dele. Toda essa intimidade foi cercando a vida de Moisés. Eu queria ler outros textos da Bíblia para você sobre essa intimidade. Êxodo 34, do 11, depois do 29 a 30, diz: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Veja, irmãos, o rosto de Moisés estava resplandecendo, porque ele havia conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Já pensou que coisa, que glória, o homem descer do monte, e seu rosto resplandecia, seu rosto brilhava, ao ponto de os israelitas ver aquilo e temeram, ficaram com medo. Meu Deus, o que aconteceu com ele? O rosto dele brilha pela presença de Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, jovem, eu ia a algumas vigílias que as pessoas convidavam, e eu houve um monte que a gente ia muito orar, até o pastor Joel ia também, e outros pastores, né? E a gente não era pastor ainda, mas amava o Senhor, e eu me lembro que a gente chegava naquele monte, começava a orar, e não tinha nada ali. E quando você começava a orar, daqui a pouco as folhas começavam a brilhar. E havia de madrugada um ponto que havia folhas brilhando para tudo que era lugar, né? E a gente mergulhava naquelas folhas assim, levava para casa, né? Para querer brilhar em casa ela não brilhava, né? Era um mistério aquilo, era uma glória de Deus, a presença de Deus. Chorava, orava, e daqui a pouco as folhas brilhando em volta, aquelas folhas brilhando em tudo que era lugar, folhas brilhando. Que glória, que presença maravilhosa do Senhor. Me lembro que foi um rapaz que ele era meio incrédulo, ele não cria nada daquilo, né? Quando ele viu aquelas folhas brilhando, ele começou a chorar, que nem criança ali, ficou de joelho e chorava, pedindo perdão a Deus pela incredulidade. O rosto de Moisés descia, andando com as tábuas nas mãos, as tábuas das leis na mão, e seu rosto brilhava. Havia um impacto na vida das pessoas pelo que estava acontecendo. Também em Êxodo 33, 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Que coisa linda, que coisa linda, Deus falando a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado com você e o conheço pelo nome. Irmão, que coisa gloriosa,
Deus poder nessa noite falar isso para você. Tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Que coisa linda, né? Falar o teu nome, Deus poder soar o teu nome, Mário, Maria, né? E tantos outros, José, e dizer o teu nome. Dizer, Deus te conhece pelo nome, e o Senhor, quando se agrada de você, Ele pode ouvir a tua oração, porque o coração dele está ligado à tua vida e àquilo que você está fazendo. Aleluia. Você pode diante de Deus celebrar o Senhor se nós buscarmos essa intimidade. Aleluia. O Senhor disse mais na intimidade para Moisés: quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar, e então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Foi o momento que Moisés disse: eu quero ver a tua glória, eu quero te ver, Senhor. E o Senhor diz: homem nenhum jamais me viu e viveu. Então eu não posso deixar isso acontecer. Mas eu vou fazer uma coisa, Moisés: sobe aí nas rochas e fica aí. Eu vou passar, eu vou colocar minha mão na rocha, e quando eu tiver passado, eu vou tirar minha mão, e você vai me ver pelas costas. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Deus falando com um homem, como se fosse um outro homem. Tal era a comunhão, tal era a intimidade que esse Moisés teve com Deus. Não era à toa que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, porque ele foi muito íntimo de Deus, e o viu pelas costas, meu irmão. Que glória, que fogo. As televisões, o mundo todo, todo mundo procura essa rocha. Ninguém sabe onde é exatamente. Um dia uma televisão procurou, mostrou mais ou menos, talvez possa ter sido essa rocha, né? E mostrou mais ou menos uma fenda lá, onde Deus poderia ter passado. Mas ninguém sabe exatamente esse lugar, porque o Monte Sinai, ele é muito grande, tem muitos lugares. Não dá para saber exatamente o lugar que aconteceu isso, mas o fato é verdadeiro. E que Moisés pôde vê-lo pelas costas, queridos, e desceu com o seu rosto, né, brilhando pelo fogo, pela presença do Senhor. O Senhor falava ainda com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Que coisa, né? O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Êxodo 33, 11. Que coisa, como amigo. Isso mostra que quando Deus diz: parei passar toda a sua bondade, porque Moisés tinha intimidade com o Senhor. Agora, intimidade, irmãos, ela se alcança com o tempo. Intimidade se conquista. Não é do dia à noite, não é de hoje para amanhã. Intimidade, você vai chegando, você vai conhecendo o Senhor, você vai conhecendo pela palavra, pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra, pela oração, pela pregação, pela fé, pelos cânticos, pelas tuas orações. Você vai chegando diante de Deus, você vai se tornando íntimo do Senhor, você vai crescendo em fé e nem nota que os teus olhos, que os teus ouvidos, que a tua sensibilidade espiritual, ela vai aumentando para poder também ouvir a voz do Senhor, para poder sentir e ver que Deus está perto de você, que Deus está tocando na tua vida, que Deus está falando com você, que Deus está mostrando as placas dele, e uma hora Deus está falando e você está ouvindo a voz do Senhor na tua vida. Coisa maravilhosa. Marcas que Moisés carregava, se tornou um adorador. Com tudo isso, não tinha como ser um adorador. Diz o texto em Êxodo 34, 8 e 9. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Aleluia. Que coisa, irmãos. Colocou o rosto em terra, se ajoelhou, chorou diante de Deus. O povo tinha acabado. Moisés, nesses 40 dias no monte que ele ficou na presença de Deus, o povo achou que Moisés tinha morrido, que não voltava mais. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, meu irmão.
Tinha e-mail, não tinha nada. Tem gente aí que ia ficar apavorado lá viver naquele mundo lá, né? Sem nada. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Moisés. Aí começou o boato. Os maldosos, os usados pelo cão, né? Os usados pelo maligno. Começaram a relatar ao povo, Moisés morreu, já era, não volta mais. Deus não fala mais com o povo. Esqueçam. Vocês não ouviram mais a voz de Deus. Moisés não desce mais. E aí, irmãos, começou um murmúrio no meio do povo, e disse, nós precisamos de um outro Deus. Eles estavam debaixo da influência do Egito ainda. Foram libertos do Egito, mas debaixo da influência do Egito. O Egito é o mundo, isso acontece muitas vezes na igreja. Você é liberto do mundo, mas ainda está na igreja, mas com a influência do mundo. E qualquer vacilo você volta para o mundo. Foram libertos do Egito, porém debaixo da influência do Egito. Quando Deus não falou mais, quando Moisés não apareceu mais com o cajado dele lá e a glória de Deus, um falou para o outro, nós precisamos de um outro Deus, rapidamente. Não podemos ficar sem nenhum Deus. Aí eles, vamos fazer um bezerro de ouro. Coletaram ouro, foi muito ouro levantado naquele dia. Começaram a derreter o ouro. E os artífices, os artesãos, fizeram um bezerro de ouro e levantaram, dizendo, esse agora é o nosso Deus. Como é que pode, meu irmão? Tanta experiência com Deus. Viram Deus livrar de Faraó, viram Deus jogar as pragas, viram Deus abrindo o mar vermelho, alimentando eles no deserto, 600 mil homens, fora mulheres. Estima-se um povo de mais de 2,5 milhões de pessoas, num deserto, sem dinheiro, sem saber lutar, porque antigamente tudo era na luta, era na guerra. Comida não faltou, bebida não faltou, se alimentaram, passaram pelas pragas, passaram pelas pestes, e esqueceram em 40 dias que tinham um Deus, e resolveram trocar por um bezerro de ouro. Aí Deus aparece com fúria e diz, eu vou matar esse povo, eu vou acabar com o povo, eu vou exterminar esse povo. Deus ficou irado, e Deus fica irado de vez em quando, viu, meu irmão? Moisés faz uma coisa que acho que nenhum homem na face da terra faria. Quando ele desce debaixo da glória de Deus, ele fala, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode fazer isso. Esse é teu povo. O que as nações vão dizer se o Senhor destruir o teu povo? O Senhor fez tanta coisa pelo teu povo e agora vai matar todo mundo no deserto? É como nadar. Não está escrito isso na Bíblia, mas se tivesse ele colocaria hoje. É como nadar e morrer na praia. Não dá para o Senhor fazer isso. E tem mais, se o Senhor for fazer isso, porque a fúria de Deus era grande. Se o Senhor for fazer isso, então risca o meu nome no livro da vida. Que coisa, irmãos, que paixão pelo povo. E o Senhor parou, então a ira de Deus se aplacou. E aí ele se ajoelha, ele chora, ele põe o rosto em terra, e fala isso que nós estamos lendo aqui. Moisés prostrou-se com o rosto em terra, e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo que esse povo seja obstinado, mesmo assim perdoa a nossa maldade, perdoa o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Meu irmão, dá para servir a Deus no meio de um povo obstinado, dá para servir a Deus no meio de um povo corrupto, dá para servir a Deus no meio do governo corrupto, dá para servir a Deus no mundo cão, dá para servir a Deus no mundo violento, dá para servir a Deus, porque o Senhor é uma essência, os olhos dele estão voltados para mim e para você, aleluia. Moisés só disse, nos acompanha, Senhor. Sétima marca que eu vejo, ele traz as leis de Deus ao povo. Desce o monte com os 10 mandamentos, que você já viu o filme. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança. Tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Que coisa bonita, né? Êxodo 31, 18. Tábuas com as leis da aliança, escrita pelo dedo de Deus. Pedra, o dedo do Senhor cravou e deu para Moisés, desce e leva para o meu povo. A marca do ensinamento, a marca da organização, a marca da direção, da justiça,
Se nós não tivermos uma lei, se nós não tivermos uma marca, se nós não tivermos uma direção, irmãos, vira bagunça. Vira bagunça. Por que o país está uma bagunça? Porque as leis são frouxas. As leis são frouxas. O cara pode fazer o que quiser, daqui a pouco ele está livre novamente. Não tem punição. É um país da impunidade. Se não mudar, se não tiver lei, se não tiver coisa séria, é bagunça. Qualquer país do mundo sério, civilizado, tem leis firmes. E quando tem leis firmes, o povo teme, irmãos. Nós somos assim, eu sou assim, você é assim. Nós precisamos ter leis firmes, precisamos ter caminho, direção. Se a gente não tem isso, a gente se perde. É o nosso norte. O ser humano precisa do norte, precisa de uma bússola. Moisés trouxe as leis, está aqui a lei. É isso que nós vamos seguir. E apresenta lá os 10 mandamentos. Vocês vão seguir isso. De vez em quando um quebrava, mas tinha punição. E era dura a punição. Mas ninguém afrouxava a lei de Deus, não. Está aqui, ó. Errou, vai pagar, tem que seguir essa lei. Aí hoje, não, hoje não estamos debaixo da lei, pastor. Quebra essas tábuas aí, isso não vale mais nada. Hoje o que vale é graça. Hoje o que vale é graça. Sem vergonha, né? Vai ver quanta multidão de gente indo para o inferno pensando assim, meu irmão. Acabando com a graça de Deus, acabando com a misericórdia. Graça não é para isso. Graça é para você olhar e dizer: Deus, eu não mereço, mas eu não mereço mesmo essa bondade. E o Senhor mesmo assim vem e te dá. Isso é graça, irmãos. É você se ver como pecador, é você se ver como miserável, é você se ver como uma pessoa indigna, e mesmo assim o Senhor traz toda a bondade sobre você. Isso se chama graça, favor de Deus, e merecido pelo homem. Não merecíamos, mas Deus nos deu a si mesmo, aleluia, glória ao Senhor, amém? Celebra o Senhor com as tuas palmas. Isso é graça de Deus, irmãos. 8ª marca: não deu ouvidos à oposição, não abandonou a sua missão. Você não tem ideia o que Moisés foi alvejado. 2 milhões falando, já pensou? 600 mil falando, falta água, falta comida, falta esgoto que não está bom. Ninguém ali paga imposto, mas estavam reclamando. Chegou um ponto que eles falaram: por que nos tirasse do Egito? Por que nos tirasse do Egito? Lá a gente tinha pelo menos uma casinha com sapé e barro, e tinha cebola para comer. Você gosta de cebola, meu irmão? Tem gente enjoada que não gosta. Ama cebola. Agora imagine, todo dia, sopa de cebola, salada de cebola, bolo de cebola, pão de cebola, né? Cebola no café da manhã, cebola no almoço, cebola na janta, né? Picadinho de cebola, cebola ralada, cebola crua, cebola cozida, cebola no forno, cebola assada, cebola com azeite. Chega, né? Chega de cebola, meu irmão, misericórdia. O povo está com saudade das cebolas do Egito. O povo diz: tu nos tirasse do Egito para nos levar para uma terra que manda leite e mel, mas essa terra não chega nunca. Lá pelo menos tinha cebola para comer. Isso é olhar para trás, isso é pensar pequeno. A proposta de Deus foi tirá-los do Egito como escravos e dar-lhe uma terra que manda leite e mel, uma terra como empreendedor. Ou seja, você é dono da sua terra, meu irmão. Não é só a sua casa própria, você é dono da sua terra. Lá você vai ter a sua terra, lá você vai plantar, lá você vai colher, lá você vai criar, lá você vai criar teus filhos. Deus lhe fez essa proposta e disse: eu vou cumprir isso. E o povo chegou no momento que disse: nós queremos voltar para o Egito, porque lá tem cebola. Porque se morrer os nossos parentes, eles vão ficar enterrados no deserto aqui. Lá pelo menos a gente pode enterrar no Egito. Qual é a diferença de enterrar no Egito para enterrar no deserto? Não é morto do mesmo jeito? Não está enterrado do mesmo jeito? Sabe, isso é pensar pequeno. E Moisés teve que aguentar toda essa carga, mas ele não desistiu da missão.
Falaram mal dele, falaram mal da mulher, falaram mal dos filhos, falaram mal da família toda. Ele aguentou o tempo todo. Falaram que ia apedrejar ele dezenas de vezes. Ele aguentou o tempo todo, porque ele sabia que o compromisso dele, em primeiro lugar, não era com o povo. O compromisso, em primeiro lugar, que ele tinha era com Deus. Quem o tinha chamado era Deus, e Deus o estava capacitando para a grande missão que estava em suas mãos. Talvez essa tenha sido a grande marca na vida de Moisés, não dar ouvido à oposição e não abandonar a sua missão. E finalmente, irmãos, para encerrar, porque é muita coisa, a dependência de Deus. Moisés tinha uma profunda dependência de Deus, ao ponto de tudo que acontecia, ele não fazia nada se Deus não mostrasse as placas. Se Deus não falasse, coloca a vara na água, que vai abrir o mar, ele não fazia. Quando parou a nuvem, o Senhor deu a ele no deserto. Deserto, para quem não sabe, é 50 a 60 graus de dia, e à noite é quase 1 grau. De um calor louco que você não aguenta, até um frio insuportável, de 0, de 1 grau, 2 graus. Para matar qualquer um. E o Senhor deu uma coluna de fogo que ficava perto do povo à noite. E durante o dia o Senhor colocou uma nuvem, para dar uma amenizada. Quem aqui já foi naquele sol da Bahia aí? Louco, né? Ninguém foi no sol da Bahia? Levanta a mão, não tem medo não. Que sol de arrebentar, né? Um dia eu fui fazer uma caminhada lá, saí lá 11 horas da manhã. Meu Deus, pensei que ia morrer no meio do caminho. Procurei uma sombra passando mal, acho que a pressão subiu. Começou a rodar a cabeça, eu vou cair duro aqui nesse deserto, não tinha ninguém lá. Que sol! O Senhor deu uma nuvem. Aí vem a nuvem, que refresco quando vem a nuvem. E aí a nuvem andava, Moisés, vamos andar! E acompanhava a nuvem. À noite ele parava com a coluna de fogo. E houve uma obra que parou a nuvem. E Moisés parou. Alguém parou por quê, Moisés? Porque a nuvem parou. Se Deus não for conosco, nós não iremos para lugar nenhum. Se o Senhor não andar conosco aqui, nós não iremos. E aqui, irmãos, diante desse momento que ele tem a experiência com o Senhor, em Êxodo 33, ele fala a mesma coisa. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque nós não iremos para lugar nenhum. Ou seja, ele aprendeu em toda a sua vida, 40 anos, 80 anos de ministério, ele aprendeu a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus, para o Senhor talvez dizer: vou passar diante de você também a minha bondade. Tem mais bondade, você já provou um pouco já, mas tem mais para te dar. Dependa de Deus, meu irmão, vale a pena. Não dependa do homem. Sabe, o homem é falho. Hoje ele fecha com você, hoje ele dá a mão para você, hoje ele promete, ele assina um documento. Amanhã ele te trai, amanhã ele vira as costas. Deus não. Fecha com ele, vai até o final. Tem consequências? Tem endurezas? Tem deserto? Tem dificuldade? Tem falta de cebola? Mas não importa, dependa dele, vá até o final, porque ele irá com você também. Enquanto você viver na face da terra, ele fechará com você e irá até o final com você, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Fica de pé na presença do Senhor. E o Senhor disse a Moisés naquele momento: farei passar diante de ti toda a minha bondade. Havia uma história. Deus falou isso porque havia uma história. O Senhor olhou e disse: esse camarada é especial. Ele é obediente. Ele confia em mim. Ele depende de mim. Ele aguentou. Ele ama o trabalho que ele faz. Ele ama o que ele faz para servir o meu povo. Ele tem uma história comigo. Ele tem intimidade. Ele fica na minha presença. Ele me busca. Ele é sincero. Ele não está aqui enganando, fazendo fachada. Ele é sincero. Eu farei passar toda a minha bondade diante dele. A minha glória passarei diante dele. Eu quero orar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, eu gostaria muito que no teu lugar, não precisa vir na frente hoje, no teu lugar, você se colocasse diante de Deus. Colocasse muito diante de Deus. Dissesse: Senhor, como eu preciso da tua bondade.
Como eu preciso te conhecer. Como eu preciso ter essa intimidade contigo. Eu sei que a intimidade vai devagar. Não é do dia para a noite, mas ela tem passos. Ela tem caminhada. Ela tem degraus para subir. Ah, como eu preciso disso, Deus. Como eu preciso disso. Enquanto você fica na presença de Deus, o Gabriel vai cantar uma música ao Senhor. Depois nós vamos orar todos juntos. Mas enquanto essa música é tocada, cantada, aproveita para falar com o Senhor. Aproveita para rasgar o teu coração. Aproveita para dizer: Deus, como eu preciso da tua bondade. Como eu preciso te conhecer, Senhor. Oh, meu Pai. Oh, Ramachacalamasharamalabai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este inundados por tua glória, Senhor. Oh, Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos da Tua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo a essa casa. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória
Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa vida. Nós observamos a vida do teu servo Moisés, Deus. Quantas lições de vida, quantas experiências, Deus. Quantas marcas como homem do Senhor. Ó Deus, nesta noite nós nos inclinamos diante da tua face. Humilhamos o nosso coração diante da tua presença. Tiramos as sandálias do nosso coração, Senhor. Sandálias da sujeira que estão sobre a nossa vida. Tiramos do nosso coração, para que o Senhor possa manifestar a tua presença, que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor manifeste a tua bondade, passe a tua bondade sobre nós, passe a sua bondade sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada mulher, cada homem nessa igreja, cada jovem, cada adolescente, cada idoso. Senhor, faz passar a tua bondade sobre cada família que está aqui, Senhor, sobre cada vida que está aqui, que precisa do Senhor, que precisa da tua glória. Meu Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, que possamos ter o desejo de aproximar-se do Senhor, de sermos íntimos, aprendermos a sermos íntimos com o Senhor. Meu Senhor, tenha a tua misericórdia, a tua graça, derrama sobre nós a tua glória, derrama sobre nós a tua presença, derrama sobre nós, Senhor, o teu fogo, a tua unção. Ó Espírito Santo, vem! Espírito, Aleluia! és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Oh, meu Deus! Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que a tua unção nos banhe nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar, vamos provar. Oh, queremos provar a tua bondade, provar a tua glória. Senhor, queremos provar mais. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade de agir no nosso coração. Tenha liberdade de nos curar. Tenha liberdade de tirar, Senhor, vidas que estão aqui de um charco. Vidas que estão com portas fechadas. Pessoas que não sabem o que fazer da vida, Senhor. Pessoas que ainda não têm um norte, que não têm uma direção. Pessoas que aguardam, Deus, a tua voz. Senhor, nesses dias queremos provar da tua bondade. Nesses dias queremos provar, Senhor, da tua bondade, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, essa igreja é tua, esse púlpito é teu, esse povo é teu, ó Deus. Possamos provar do teu amor, da tua misericórdia, da tua glória e da tua bondade. Oh Deus, ministra sobre nós esses dias, amolece o nosso coração, traz a tua unção, o teu fogo que queima por dentro, Senhor, que queima a iniquidade, que queima os laços do pecado, que queima os laços do inferno, Senhor, que estão à nossa volta. Te agradecemos, te honramos, te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.